A gente volta a falar sobre a situação em Brumadinho. Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Band mostram o momento em que a lama da barragem da Vale avança pela zona rural de Brumadinho. Como a gente consegue ver nessas imagens, ao fundo a gente já vê uma poeira levantando e objetos, árvores ao fundo sendo arrastadas, porque ali a lama já chegou. E daqui a pouquinho a gente começa a ver a lama invadindo a imagem da esquerda para a direita, que é o momento exato em que essa câmera que está em cima do guindaste consegue capturar a chegada da lama com rejeitos e com o minério, enfim, com tudo que ela viu pela frente arrastando aí. Sobre essas imagens novas divulgadas, né, e o horror aí que a gente observa nas imagens, e também a questão do risco das construções, do refeitório, tudo que tinha logo abaixo na linha de passagem da lama, eu vou conversar agora com o Gustavo Melo, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, muito boa tarde para você. As imagens são impressionantes, imagino que você já esteja acompanhando aí também. Qual que é a importância de se, na hora de construir uma barragem, de se abrigar longe da rota, digamos assim, do estouro ou de uma passagem eventual de lama num acidente de rompimento, hein? Boa tarde, Fabiana. O vídeo está de parabéns a Bandeirantes por ter conseguido esse vídeo. Ele elucida algumas coisas, dá para ver até medir a velocidade da lama, que foi incrível. Existem alguns acidentes, até nos Estados Unidos, segundo na Inglaterra, que a velocidade da lama foi medida, variou da lama de rejeito, né? Do rejeito. Variou de 15 km por hora a 50, 60 km por hora. Quer dizer, esse daí está entre os mais rápidos, provavelmente, que a gente ainda vai medir isso certamente em laboratório. E está entre os mais rápidos do mundo, o que explica muita coisa de não ter dado tempo para as pessoas conseguirem evacuar a planta industrial. Acerca da sua pergunta, não deveria ter construções, edificações na linha onde a barragem poderia ter o rompimento, né? Onde os rejeitos poderiam caminhar, quer dizer, abaixo da barragem, linha abaixo, a jusante da barragem, ou do caminhar da lama e um eventual rompimento. Isso qualquer gerente de risco bota na sua matriz de risco lá o pior cenário, o worst scenario, e aí você vai lá e sugere a retirada das edificações onde ele estava. Infelizmente não foi assim que aconteceu, quer dizer, por isso explica a quantidade enorme de vítimas. Na verdade, existe então, é como se a Vale assumisse o risco por uma situação como essa? É como se ela bancasse o risco colocando um refeitório, uma área administrativa na linha, digamos, de passagem de um mar de lama caso uma barragem fosse rompida, como aconteceu em Brumadinho? Fabiana, eu não posso emitir juízo de valor sobre a Vale do Rio Doce. Mas o que eu posso dizer de forma genérica é que se eu fosse convidado para a gestão de riscos, seja qual for a barragem, em qualquer situação, eu jamais deixaria que essa barragem ficasse na linha onde os rejeitos podem caminhar no caso de um rompimento da barragem. Uhum. Quando você falou sobre a velocidade da lama, que essas imagens mostram muito bem, você falou que essa medição ainda vai ser feita e comparada com outras, mas que ela vem muito rápido e ela pode atingir até 50 km por hora, que a gente ainda vai medir quanto de velocidade a lama desceu. Isso fala sobre a dificuldade das pessoas conseguirem sair, né, como você bem colocou. Agora, por que ela desceu tão rápido? Era o ponto onde estava construída essa barragem? Era a quantidade de rejeito, o peso? Como que dá para saber por que ela desceu tão rápido ali? Olha, Fabiana, pergunta boa. Primeiro, até para o telespectador entender, há uma variação, né? Eu estou falando de acidentes que já aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Bulgária, teve um na Bulgária grande, e que foi medido. Então teve uma variação lá de 15 km por hora até 60 km por hora, já se observou.
50, 60. Esse, para mim, pelo vídeo que vocês mostraram, que a Band News conseguiu, ele realmente mostra que está muito rápido, deve estar próximo aí de 50, 60 ou mais quilômetros por hora. Dá para ver o desespero das pessoas que estão em veículos, tentando ir para a porta, por onde tem a saída dos veículos, e ficam engarrafados ali sem ter como sair. Isso é lamentável, você vê o desespero daquelas pessoas que estavam ali em veículo. E a velocidade é tão grande, por quê? Baseada em quê? Baseada no peso, no volume, na altura que estava a barragem, né? Ela desce por gravidade e ela vai, e a densidade e a viscosidade, quer dizer, ela não encontra barreira, ela não encontra obstáculos geográficos que a impeçam, e ela vai correndo, e a velocidade aumenta em função da gravidade e do terreno em si, e da viscosidade da lama, dela estar mais líquida, né? Se ela estivesse mais seca, talvez não corresse tão rápido. Então é isso que faz a diferença do rompimento de barragem ser mais trágico ou menos trágico. A outra questão e por que exatamente a gente não dá edições? Porque uma coisa está linkada à outra. Por que eu não coloco edificações na linha onde vai romper a barragem? Exatamente por isso que, se a lama vem a 60 km por hora, eu vou ter menos de um minuto para evacuar o edifício. É impossível. As pessoas não conseguiram sair. Essa que é a questão. É por isso que você tem que colocar prédios administrativos, etc., num ponto mais alto, onde as pessoas possam sair com mais calma. Uhum. E é muito interessante isso que você falou, Gustavo, que se a barragem tivesse mais seca, ou seja, com menos água, né, ela talvez descesse mais devagar. Então, assim, me parece uma fórmula da tragédia, né? Um ponto muito alto, uma barragem ainda muito líquida, embora com muita lama e rejeito misturado, mas com uma liquidez ainda muito grande, num ponto muito alto, e ela parece que passa como se estivesse num tobogã, porque, como você disse, não tem nenhuma rocha, nenhuma montanha, nenhum vale pelo meio que possa segurar, né? É como se ela tivesse um caminho convidando ela a passar exatamente por ali na maior facilidade, né? Perfeito, Fabiana, um tobogã. Eu gostei do termo, porque é exatamente isso que aconteceu. A velocidade é dada porque tem um tobogã ali criado para ela escoar. E aí esse é o problema. Agora, Gustavo, quando a gente vê essas imagens e pensa aí, né, na forma como foi construída, muito já se falou sobre o estilo de barragem, né, que era essa de Brumadinho, né, o tipo de barragem construída, que existe outras que são mais seguras, que custariam mais caro. Quer dizer, é importante que as empresas estejam fazendo o que vem fazendo a partir de agora, que é fazer uma fiscalização geral de risco em barragens no país, né? Esse é um ponto crucial. A gente está falando muita coisa até a mídia e eu não vi ainda nenhum projeto no Congresso, qualquer principal televisão de presidente, provavelmente apoia isso no projeto, uma coluna as legislações a partir daí, mas eu não vi ninguém tratar do principal assunto. A gente está mexendo no jogador, mas não mexe no jogo. O jogo continua o mesmo, a gente só está trocando a figura, ou seja, prendem-se os engenheiros, porque o engenheiro assina uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, que ele é responsável como engenheiro, é a nível de gerência isso, das empresas, e esquece de buscar responsabilização nas diretorias, no board, no presidência da empresa, que são, de fato, aqueles que escolhem o projeto, que escolhem a contratação dos engenheiros, que escolhem tudo isso. Então, enquanto a gente no dominó de topo, o topo do evento, que está lá na direção da empresa, a gente vai continuar enxugando gelo e vendo esse acidente acontecer. Ou seja, prende-se o engenheiro, troca, bota outro engenheiro no lugar, e aí esse outro engenheiro, por pressão econômica, por inexperiência, pelas mais diversas razões, pode errar, e esse erro custa muito caro, muitas vidas. Enquanto a gente não punir os executivos das empresas, e não precisa ser só mineração, não, qualquer empresa grande que cause acidente,
a gente vai continuar vendo acidente acontecer no Brasil. Gustavo Melo, que é especialista em gerenciamento de riscos, quero te agradecer pelos comentários, pelas explicações, por trazer colaboração com o jornalismo do Band News TV. Ele que conversou com a gente, analisando um pouquinho dessas imagens. Ele falou um pouquinho sobre a velocidade que a lama de rejeitos desceu, né, esse vale aí em Brumadinho, e que isso, né, por conta da característica líquida, muito mais líquida do que o esperado para uma barragem que não está mais em funcionamento, né, para uma triagem que não está mais em funcionamento, e a oposição também. Então, falou um pouquinho sobre a velocidade que teria impedido que as pessoas conseguissem sair a tempo. Então, a gente está acompanhando aí essas imagens exclusivas que o Grupo Bandeirantes de Comunicação conseguiu, do momento em que a lama passa e vai arrastando tudo ao redor. Já são mais de 100 mortos, 110 mortos nessa tragédia, 71 deles foram identificados e mais de 200 pessoas estão desaparecidas. Os trabalhos continuam acontecendo por lá. Bom,